Oi, gente, dando continuidade então aqui ao que a gente estava falando. O que acontece é o seguinte, a Clarice Lispector, então, ao se referir a Carolina Maria de Jesus, ela diz o seguinte, que a Carolina era uma escritora de verdade. Olha que coisa forte. Aí, em 2018, ou seja, ontem, um professor de literatura, ele chega, né, do alto da sua sapiência e arrogância. Ele diz que a Carolina Maria de Jesus não era uma escritora. Por quê? Porque ela escrevia sob a forma de diário, e o diário, quando não é ficcional, não carrega literatura. Aí isso causou uma briga danada, a Elisa Lucinda protestou veementemente. Elisa Lucinda, uma poeta, escritora, né, carioca. Vocês devem conhecê-la, ela já trabalhou também na televisão como atriz, enfim. Ela se manifestou, né, defendendo a Carolina. Isso gerou uma questão interessante, que anos e anos depois de um reconhecimento da própria Carolina, ainda existe uma camada aí que se considera a defensora da ideia do que é literatura, essa camada dizendo que a Carolina não era legitimamente uma autora de textos literários, enfim. Então a gente percebe que isso ainda continua, por mais que o tempo passe, essas tensões envolvendo a ideia do que é literatura e do que não é literatura, isso persiste na nossa sociedade. E isso revela muito mais do que um reconhecimento estético. Isso revela também um modo preconceituoso de se encarar a realidade de muitos. Isso contribui para exaltação daquela questão que a gente já comentou do Brasil real e do Brasil oficial. Nesse caso, a Carolina Maria de Jesus fazendo parte do Brasil real e tentando ali e conseguindo efetivamente se colocar, se firmar através da sua escrita. E ela deixa de se tornar invisível. Ela faz isso muito bem. Enfim, então a gente tem uma característica aguerrida aí da literatura periférica nesse sentido, a literatura periférica e marginal, a literatura que segue para além dos restos. É um texto que eu escrevi, estou revisando e vou tentar em breve passar para vocês. Então vejam isso, que interessante. Então, continuando aqui com o texto da professora Regina, ela ressalta isso na segunda página aqui, no final do segundo parágrafo, ela diz: por isso a necessidade de se refletir sobre como a literatura brasileira contemporânea e os estudos literários se situam dentro desse jogo de forças, observando o modo como se elabora ou não se elabora, contribuindo para o disfarce, a tensão resultante do embate entre os que não estão dispostos a ficar em seu devido lugar e aqueles que querem manter seu espaço descontaminado. Então, dentro da nossa cultura eminentemente hegemônica, da nossa cultura eminentemente domesticada, se é que vocês me entendem, domesticada por quem? Domesticada pelo que vem de fora. Essa cultura com C maiúsculo, que quer que o periférico, que ele continue ali vivenciando aquela ideia de resto,
quer que escritoras do calibre de Carolina Maria de Jesus continuem ali no seu devido lugar. Então, isso revela essa tensão, como eu falei, essas duas polaridades aí. A polaridade mais forte, que quer azucrinar e dominar a mais fraca, e em contrapartida a mais fraca, que não é tão fraca assim, que se insurge contra tudo isso e se mostra e se revela. Ainda mais hoje em dia, em tempos em que se publicar um livro não é tão difícil assim, não é verdade? Mas aí é que tá, existe aquela coisa da consagração, como eu já mencionei, e a professora Regina também fala, a consagração da publicação via editora consagrada. Existe um padrão que impera, na verdade. Então essas editoras consagradas, vejam vocês, esse padrão, ele tem, de certo modo, minimamente se modificado. E isso por força da atuação desses escritores que se insurgem, que saem da periferia de suas condições. A gente não precisa pensar que um escritor ele é periférico nesse sentido só porque ele mora na favela, só porque ele mora no Capão Redondo. Não, o escritor, nesse sentido, ele também é periférico por ele ser, por exemplo, por existir ali uma voz feminina. Olha que interessante, a gente pensa na Conceição Evaristo, que é outra escritora. Vejam vocês, a professora Regina ela comenta muito bem sobre isso, que esse padrão que impera é aquela velha história, né? Homens brancos que estão geograficamente instaurados dentro do eixo Rio-São Paulo. Então existe um padrão que impera. Aí quando surge uma escritora como Conceição Evaristo, uma mulher, né? Uma mulher negra que também veio de uma condição socioeconômica pobre, vamos colocar nesse sentido, né? Ela trabalhou até como empregada doméstica um certo período. Enfim, todos esses atributos são interessantes porque isso não tira o mérito em nenhum momento da Conceição Evaristo. Agora eu já estou falando da Conceição Evaristo, que tem assim uma pulsação muito semelhante com a da Carolina Maria de Jesus, se a gente for parar para pensar. A Conceição, há uns, acho que 2 anos, acho que foi na mesma época em que aconteceu essa questão ridícula aqui que eu mencionei do crítico falando mal da Carolina, a Conceição Evaristo ela tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e ela teve uma votação pífia. Acredito que ela só teve 1 voto, se não me falha a memória. Aí vocês podem perguntar, né? Poxa, mas por que a Conceição Evaristo ela quer entrar na Academia Brasileira de Letras? A Conceição Evaristo, eu penso que para ela é indiferente. Ela não está vidrada nessa questão da consagração de um clube eminentemente masculino e etc. Reparem bem, as escritoras que lá estão são pouquíssimas. E enfim, aí a Conceição Evaristo, quando ela pretende entrar na academia, ela quer estabelecer também
uma ampliação, vamos colocar assim, desse território circunscrito. Ela quer entrar ali esgarçando, ela quer mostrar que ela também faz parte daquilo ali, porque ela é uma escritora, uma autora reconhecida até que eu digo, porque na concepção de muitos ela não significa muita coisa. Na concepção desses escritores do clubinho, e ela sim é uma grande escritora. A academia, inclusive, já legitimou a Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, ela já adquiriu o status de autora pesquisada. Então, esses fenômenos, vamos chamar de fenômenos, né? Eu considero tudo isso como fenômeno, porque é muito interessante da gente entender isso, né? Na atual circunstância, apesar de que o Brasil ele tem vivido um retrocesso extremado de um ano para cá, enfim, eu não vou entrar nessas questões, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, essa ideia da moral, essa ideia do certo, daquilo que os poderosos eles querem atribuir como uma verdade absoluta, isso está muito em voga. E todas essas vozes literárias que vão na direção oposta, tudo isso representa um perigo, né? Aí a gente chega na constatação de que a Conceição Evaristo ela não entrou na Academia Brasileira de Letras, de que a Carolina Maria de Jesus ela foi vilipendiada por um crítico literário, que, enfim, daqui a pouco tempo ninguém vai se lembrar mais dele, essa é a grande verdade. Este senhor Ivan Cavalcante Proença, talvez ele daqui a pouco ninguém mais se lembre dele, mas a Conceição Evaristo, ela já escreveu o nome dela na história da literatura. A Carolina Maria de Jesus já escreveu o nome dela na história da literatura. Ela já se tornou oficial. Ela já é uma leitura adotada no Enem, por exemplo. Isso a partir de 2018. Então, se esse reconhecimento confere algum valor, não tem mais o que se dizer, né? O reconhecimento já está dado. Bom, aí a professora Regina, ela fala sobre ela faz algumas considerações aqui de algumas pesquisas que evidenciam essa supremacia, né, do homem branco, residente do eixo Rio-São Paulo, né? Ela constata, né, através das pesquisas que ela fez, né? Aí ela fala uma coisa muito interessante, né? Ela diz assim: e ainda assim, alguns deles escrevem e publicam e tanto insistem que acabam atraindo nossa atenção. Ela está falando dos escritores periféricos nesse sentido, os insurgentes. Como diz o rapper Emicida, uma frase bonita escrita com a grafia errada continua bonita. Eu pensei muito, eu me lembrei do meu avô, que ele tinha uma Bíblia, meu avô Pedro, saudade do meu avô, ele tinha uma Bíblia em que ele ficava lendo aquela Bíblia, a gente brincava que ele já tinha lido a Bíblia até de trás para frente, e ele estava num processo de demência, enfim. Aí ele ficava escrevendo alguns apontamentos à página. Aí uma vez eu peguei essa Bíblia, eu tenho essa Bíblia até guardada lá comigo em Barra Mansa, cidade lá de onde eu venho. E na Bíblia estava escrito assim: onde todos manda, ninguém manda. Então, se a gente for parar para pensar, o que acontece? Ele, dentro da questão da língua portuguesa, ele cometeu um erro aí.
um erro de concordância verbal. Mas não importa, a mensagem já estava transmitida, a mensagem se cristalizou na escrita ao pé da página que ele fez na Bíblia, e existe ali uma beleza, até mesmo filosófica, sem forçar a barra. Não estou forçando. Existe uma beleza filosófica ali que extravasa o erro, que vai além do erro, e que faz aquela frase adquirir uma profundidade aliada à ideia de beleza. Ou seja, se meu avô fosse um escritor, a lá Carolina Maria de Jesus, ele estaria ali desenvolvendo, né, as suas reflexões, e a sua frase estaria consagrada, apesar de não atender aos apelos dos censores e puristas da língua. Então, olha que interessante isso que a professora Regina fala aqui, né? Enfim, afinal, o domínio da norma culta serve como fator de exclusão e há quem se beneficie com isso. Aqueles que valorizam a si próprios por saberem usar a norma culta da língua não têm interesse em desvalorizar essa vantagem conquistada às vezes com muito esforço. Não é raro que, em sala de aula, algum aluno se refira a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, como escritora semi-analfabeta, como se alguém capaz de escrever livros com força e a beleza de Quarto de Despejo ou Diário de Bitita fosse ser analfabeto só por escapar, vez ou outra, daquilo que é determinado pelo vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. Essa questão ela é tão pequena, ela não deveria nem ser mencionada, na verdade, mas os cães de guarda dessa camada censora, vamos considerar assim, dos puristas da língua e dos puristas da literatura, eles se apegam a coisas pequenas, no sentido de terem, né, condição de encontrar um problema que possa tirar o apreço que uma obra literária venha a ter, mas quem ama a literatura, quem conhece a literatura de verdade, quem sabe o que é a literatura, se é que é possível isso. A literatura tem essa questão da teoria, da crítica, enfim, mas a literatura também é aquilo que o leitor assimila, não é verdade? Aquilo que nós vivenciamos em termos do pacto que realizamos ao abraçar uma obra. Nesse sentido, não importa se uma palavra foi escrita de forma equivocada, ou enfim, isso não vai tirar o brilho de uma obra literária. É isso que acontece com Carolina Maria de Jesus. Aí, na continuidade do texto, a professora Regina ela faz, né, ela resgata algumas afirmações aqui de alguns escritores. Ela diz assim, ela citando a Carolina Maria de Jesus, é preciso conhecer a fome para descrevê-la. Seja em prefácios como os de Ferrez, que defende a importância de deixar de ser um retrato feito pelos outros e assumir a construção da própria imagem. Isso ela falando do Ferrez. Ou mesmo em manifestos como o de Sérgio Vaz, que diz que, abre aspas, a arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. Isso é muito forte, isso, Sérgio Vaz, um poeta. E também um agitador cultural lá de São Paulo.
enfim, Então é isso, gente. Eu acho que nesse sentido, o texto da professora Regina, ele revela, né, algumas problemáticas aí da nossa da nossa contemporaneidade, né, da nossa contemporaneidade que eu digo daquilo que a nossa literatura brasileira, ela ainda tenta valorizar, no sentido de que há uma camada autoritária que celebra aquilo que a tradição impõe, e à revelia disso existe uma outra camada que quer florescer de verdade, que quer dizer algo, que quer escrever, que quer gritar, que quer, enfim, deixar de ser invisível. E essa dicotomia não deixa de potencializar esse Brasil que é repleto de ilhas Brasil, segundo o Darcy Ribeiro. E por que eu falo isso? Porque não tem como a gente deixar de pensar naquela questão dos Brasis, do Brasil real, do Brasil oficial. Sempre existe esse embate, mas o Brasil real, ele a cada vez mais ele se estabelece, ele se firma, ele quer dizer algo, ele quer se mostrar, ele quer se tornar evidente. Daí a importância desses escritores. Então, o texto da professora Regina, ele potencializa, né, essa questão dos autores que querem sair dessa invisibilidade e que, na verdade, muitos já saíram, como é o caso da Carolina, enfim, como é o caso do Ferrez, como é o caso da Conceição Evaristo, enfim. Então, é uma saída que depois da leitura do texto, eu já me encaminho aqui para o final do nosso vídeo, uma saída que eu vejo seria a valorização do texto literário, né? A valorização do texto, nele encontrando saídas para esse impasse sobre a conceituação da literatura até. Por quê? Porque esse texto ele deve ser considerado mesmo à revelia dos que querem excluí-lo. Então a gente tem que valorizar o texto, a gente sempre tem que trazer o texto para o protagonismo da coisa. É isso, inclusive, que eu tento sempre fazer, trabalhando com vocês. Enfim, eu não posso me deixar contaminar pelo fato de que a Carolina Maria de Jesus é uma mulher que escreveu sob a forma de diário, e isso não é muito bem visto. Tem certos críticos, tem certos professores que a desconsideram por isso. Então, por exemplo, quando eu for trabalhar no meu TCC, eu não vou abordar a Carolina porque é muito complicado. Se eu realmente quiser trabalhar a Carolina, eu vou trabalhar a Carolina. Então eu vou valorizar o texto da Carolina Maria de Jesus, mesmo a revelia do que manda a academia, muitas das vezes, né? A academia, fazendo um paralelo aqui com o título do texto da professora Regina, um território contestado, a academia seria um território complicado. Muitas das vezes a gente percebe uma grande fogueira das vaidades ali na academia. A academia que eu me refiro não é a Academia Brasileira de Letras, que também é isso, não. Eu estou me referindo ao território da universidade,
a consagração do que é acadêmico ou não acadêmico. Eu não vou pesquisar Carolina Maria de Jesus porque tem esse tipo de problema. Se você quiser pesquisar, vai lá e pesquise. Valorize o seu escritor. Se ele for periférico, se ele for mulher, se ele for uma voz ainda não reconhecida, conceda a esse texto uma legitimação, confira a esse texto um lugar de fala ainda maior, expanda esse lugar de fala, através do seu olhar de pesquisador. Faça isso. Enfim, é uma leitura que eu retiro aqui, é uma interpretação possível que eu retiro aqui do texto da professora Regina, que é um texto muito interessante. Essa questão que eu falei para vocês aí sobre os escritores brasileiros, que eles querem valorizar esse aspecto metaficcional, esse aspecto autoral, à procura de um outro vislumbre do que seria a própria ideia de escritor, eu tratarei disso mais tarde com vocês, não hoje. Os vídeos de hoje eu acho que já ficaram um pouco grandes, então a gente vai ficar por aqui, tudo bem? Então tá, gente, eu espero ter conseguido, né, comentar aí de forma interessante o texto da professora Regina Dalvo Castanher, e fico aguardando aí qualquer comentário de vocês, qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo, né? No Classroom. Ou até aqui embaixo também, né? Se vocês quiserem deixar um comentário. Tá certo? Um grande abraço, cuidem-se. Não se esqueçam de lavar as mãos, aquela velha história. Até a próxima e sigamos firmes com a literatura brasileira. Tudo bem? Sigamos firmes com a literatura. Um abraço.